Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Doutora Pod. Eu sou a doutora Daniela. E eu sou a doutora Márcia. E no episódio de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a NR1 no Setembro Amarelo. Vou falar um pouquinho sobre o que é a NR1, para que todos possam entender o que vai ser essa discussão. A NR1 é uma norma regulamentadora editada pelo Ministério Público do Trabalho, que visa a saúde do trabalhador. E, recentemente, foi incluída os riscos psicossociais, as doenças que podem vir assim, mentais, né, de uma forma geral. E aí eu acho que quem pode falar um pouco sobre esse tema e nos ajudar aqui a até identificar, de repente, a Magda, nossa convidada, já estraguei tudo, né? A gente tem que ter apresentado ele. Exato! Eu ia deixar passar. Aí quando você foi só pra Magda, eu falei, não vai dar. Então, mas é porque você parou de falar e eu... Porque você ia falar, e eu... Você se apresenta e você fala de mim. Aí... Sim. Não, vamos lá. Eu vou falar É que a gente não treinou você falando a N. Sim. Não, mas aí eu que te pergunto, Daniel. Sim, Fica tranquila. Vamos lá de novo, então. Pode começar? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Doutora Pod. Eu sou a doutora Daniela. E eu sou a doutora Márcia. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema muito relevante, que é a NR1 no Setembro Amarelo. E para tratar desse tema, trouxemos 2 convidados especiais para aclarar qualquer dúvida. Merda. Juro que eu não vou mais... Tranquila, relaxa. Vou ter que relaxar. Tô pior do que a outra vez. Caraca, eu me controlei. Declarar é foda, embargo de declaração. Primeira vez que eu escuto essa palavra, viu? Mas ela existe no mundo Eu jurídico. não quero que corte fora esse make-off. Ó, pera aí que eu já volto então, que eu vou no banheiro, que eu tomo diurético agora. Tá uma festa. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, para ajudar. Para esclarecer melhor. Vamos treinar esse então, pra você tema. ficar tranquila de novo. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Doutora Pod. Eu sou a doutora Daniela. E eu sou a doutora Márcia. E no episódio de hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é a NR1 no Setembro Amarelo. A NR1 é uma norma regulamentadora. Não, vou ter que apresentar a Magda. E ele também. Não, ele que vai apresentar ela. Vamos lá de novo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Doutora Pod. Eu sou a doutora Daniela. E eu sou a doutora Márcia. Mas não tá gravando, meu nome eu vou saber falar. Olha, tá gravado, hein? Eu tô falando até palavrão, não pode. Pode soltar, vai Mas é bom rir, descontrai, fica à Sim, vontade, sim. tá? Vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Doutora Pod. Eu sou a doutora Daniela. E eu sou a doutora Márcia. E no episódio de hoje vamos tratar de um tema muito relevante, que é a NR1 no Setembro Amarelo. E para tratar desse tema, nós trouxemos hoje 2 convidados. A mestre em psicologia clínica, Magda. Boa tarde, obrigado pelo convite. Seja bem-vinda. E o doutor Alberto, perito judicial. A gente tá testando, fica em paz. Perito judicial e já foi médico do INSS. Então vamos começar? Não é o contrário? Faz. Então tá, vou Eu sou do começar. IML também, posso falar dos Podemos mortos. falar também de corpos. Não posso. Tá, vamos lá. Então, parado, tá gravando ainda. Dani, vou colocar na sua câmera. Uhum. 3, 2, e gravando. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Doutora Pod. Eu sou a doutora Daniela. E eu sou a doutora Márcia. E no episódio de hoje vamos tratar de um tema muito relevante, NR1 no Setembro Amarelo. E conosco temos 2 convidados especiais. A psicóloga clínica Magda. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. E o doutor Alberto, que é perito judicial, médico. É muito currículo, tá, gente? É perito do ML. E que mais, doutor? Não, esse não. Do IML não precisa. Põe só o que interessa. Aquele lá que eu te passei, ó. Ex-perito do INSS, tá bom. Do jeito que você falou, bem simples assim. Tá, então eu vou fazer um corte aqui e vamos voltar.
Seja bem-vinda, Magda. E Obrigada. também o doutor Alberto, que é ex-funcionário do INSS e perito judicial. Tudo bom, doutor? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Primeira perguntinha, para quem? Para minha co-host, doutora Márcia. Eu acho que antes da gente começar o tema, a gente precisa explicar para os nossos ouvintes o que é a NR1 e o que foi essa mudança. A NR1 é uma norma regulamentadora expedida pelo Ministério Público do Trabalho e ela já visava os cuidados com a saúde do trabalhador. E a alteração que teve, que ia iniciar esse ano, em 26 de maio, mas foi prorrogada para o ano que vem, é que incluiu os riscos psicossociais. Acho que quem pode ajudar bastante com esse tema dos riscos psicossociais e nos ajudar a identificar é a Magda. Como identificar isso no ambiente de trabalho? Olha, na verdade, genericamente, qualquer pessoa que muda muito drasticamente o comportamento, o humor, já tem que manter um olho, né? Ficar de olho. Agora, no ambiente do trabalho, muito se fala sobre o absenteísmo, mas não se fala muito sobre o presenteísmo, que é você estar ali, só o corpo praticamente, né? Porque você está com a atenção em outro lugar. Então, você não está operando de acordo com a sua capacidade, né? Nem com o seu cargo, enfim, nem com a sua posição. Então, isso é muito importante, porque o presenteísmo já é o início da doença. E ali ainda não se nota. Quando a pessoa está muito ausente, muito aérea, ou então quando você percebe o começo dos prazos, assim, já seria um momento ideal para abrir um canal de comunicação. Um canal de comunicação da empresa com o funcionário. De preferência, na verdade, assim, depende muito da empresa, né? Cada empresa tem a sua cultura, a sua natureza, enfim. Mas, havendo a possibilidade, tendo grupos menores de apoio, suponhamos que seja num grupo de 5, 6 pessoas, um já ia notar o outro. Faz sentido o que eu estou falando? Mas, ainda nessa temática, é importante que os líderes sejam muito bem treinados. Porque, assim, é isso que eu ia perguntar, porque a pessoa que nota se o funcionário está aéreo ou não, é o supervisor, é o líder. Exato. Deixa eu só fazer uma intervençãozinha aqui, porque aí tem a ver com a área do trabalho. Não é nem a questão só cultural, é um dever agora do empregador cuidar dessa saúde mental e desenvolver meios para que, né, possa proporcionar isso para os empregados através do canal de comunicação, é um deles. Tem vários canais que podem ser utilizados. Sem dúvida. Né? Você tem percebido um aumento assim nessa área assim de doenças mentais? Olha, no ano de 2024, houve um aumento, acho que foi 472 mil casos de afastamento de transtornos mentais. Significa um aumento de 68% do ano anterior, né, de 2023. Então, assim, é algo que não dá para a gente ignorar. Não dá para ignorar. Doutor Alberto, o senhor tem percebido isso também na sua área, esse aumento expressivo? É muito, né? Muito. Principalmente nas perícias, nas assistências, tem um aumento muito expressivo de doença psiquiátrica, né? Isso em todos os níveis, né? Desde a produção até a área administrativa. Então... E causa estranheza na gente, né? Porque quando a gente pensa em um transtorno mental em decorrência do trabalho, a gente pensa em pressão, né? E pressão, normalmente, a gente pensa em cargos administrativos, produtividade. Então, pensar nisso, num aumento desde o operador até um cargo de direção, o que isso traduz para a gente? É o ambiente de trabalho? É a cultura da empresa, como apontado pela Magda? O que está fazendo esse aumento acontecer? Vocês sabem? Eu quero os dois. Eu posso falar um pouco da minha experiência como médico do trabalho. Vamos lá. Quando começou a questão da ergonomia forte, né, as questões de ombro, de coluna, o que eu escutava quando eu ia lá tentar melhorar o ambiente de trabalho, readaptar o trabalhador ou propor alguma solução para aliviar aquele esforço anti-ergonômico? Ah, mas sempre foi assim, todo mundo conseguia, por que não consegue mais? Né? Cada hora é uma história, esse povo não quer trabalhar. Agora imagina a doença mental. Que não é visível. Que não é visível, que não tem exame,
né, que é mais difícil de tornar ela objetiva, né, para o pessoal entender. Então é uma dificuldade, vai ser uma dificuldade bem grande Na perícia. na perícia e mesmo para você comprovar para aquele supervisor que é mais cético, né, para aquele coordenador o RH, se não estiver bem treinado, também não vai dar muita bola para isso. Eu só vejo a cabecinha da Magda aqui concordando com tudo. Exato. Portanto, se faz tão importante, se faz tão importante, né, o treinamento dos líderes, né, não só de RH, porque são eles que estão convivendo com os trabalhadores, né? É muito importante que eles sejam sensibilizados para isso, né? Não só o doutor deve estar bem familiarizado com isso, mas o Karasek e o Sigrid sobre demanda e controle e, enfim, esse tipo de teoria a gente tem que colocar no curso, na prática, para que os líderes possam ver, para dessensibilizar, porque às vezes nem o próprio trabalhador se dá conta que ele está adoecendo. Sim. Sim. Então, o líder tem que estar de olho. Isso é uma coisa interessante, porque a NR1, ela prevê que sejam adotadas políticas para precaução das doenças. Preventivo. Exato. Mas quais são esses métodos de prevenção? Porque você acabou de falar aqui que o interessante seria um treinamento para os líderes. Sem dúvida. O doutor Alberto, a mesma coisa. Colocou que às vezes é difícil fazer o supervisor do trabalhador entender o que o trabalhador está passando e levar a sério essa doença. Então, se a gente está falando de prevenção, essa prevenção deve começar com treinamento de gestão. Precisa ter uma pessoa entendendo aquele grupo de trabalhadores para entender visualmente se aquele trabalhador está bem ou não. E qual seria o passo seguinte? Como você aborda esse trabalhador? Havendo possibilidade no mundo ideal, nesse momento entra o profissional da saúde, né? O caso seria chegar, fazer uma análise. Seria uma consultoria. Exatamente. Fazer uma análise da empresa, avaliar né? Porque a gente traz as ferramentas certas, tem toda a questão de ética, de anonimato. Enfim, e lidar com isso e dali desenhar as respostas. Né? Porque, assim, não dá para a gente comparar uma empresa multinacional, uma empresa com 20 funcionários. Entende? Não dá. Não dá. Não. Então, assim, cada empresa vai ter sua demanda. Então, cada uma vai exigir uma conduta. Isso, exatamente, uma conduta. Exatamente. Eu fui numa empresa uma vez fazer uma análise de compliance. E uma coisa que me deixou chocada é que a linha do hotline, que era de denúncias de assédio, ela era analisada pelo próprio assediador. Ah, que ótimo. Eu falei, como você denuncia, sendo que você sabe que a pessoa que vai tomar ciência daquele conteúdo não é uma pessoa isenta, neutra. Então, como, né, a gente implementa isso em empresas de pequeno porte? Porque ela não tem muito pessoal, né? Deixa eu só comentar assim, eu também faço, né, o trabalho de compliance nas empresas e o que eu recomendo para esse caso, né? Vamos ver se depois a opinião É compatível com os profissionais. Eu peço que seja, quando a empresa é pequena, que seja a empresa que fornece serviço de segurança e medicina do trabalho, ou seja, o serviço externo. Olá, doutor Porque Alberto. aí é uma pessoa que ela está isenta, não conhece o meio, Exatamente. né, não conhece as pessoas, porque, como você disse, às vezes o próprio assediador é quem vai analisar. E aí é uma situação muito complicada, então eu acho que tem que ser fora para poder fazer essa pesquisa imparcial. E o que você acha desse tema, assim, de ser fora, ou enfim? Acredito que nas empresas menores, que não tem, né, todo esse suporte, né, acredito que faz todo sentido, sim. Uma terceira via. Isento, né? Não ser um funcionário da empresa, Sem você não dúvida. ter medo de denunciar e sair do anonimato. Sem dúvida. Se se prejudicar, ser mandado embora, né? Sim, por Qual ter que é a feito uma sua denúncia. visão, doutor Alberto, em relação a isso? Você acha também é melhor alguma empresa fora que preste serviços para ser mais imparcial? Ou com o setor de certeza. medicina do trabalho? Porque às vezes a empresa é grande e tem o setor, né? De medicina do trabalho, engenheiros. O que o doutor acha? Eu acho que tem que ser completamente isento. Quanto mais imparcial, melhor. Porque mesmo o médico do trabalho, né, você trabalha junto com o RH, você já tem uma visão, como é que fala? Uma visão prejudicada em relação àquilo, pode estar contaminada em relação àquilo, né? Então, acho que quanto mais isento, quanto mais imparcial, melhor, né? Eu tive casos também de perícia assim, que a pessoa era assédio sexual, né?
E aí ela reclamava, mas quem recebia a reclamação era o diretor, que era o dono e que era o assediador. Então, e não precisa ser tão pequena a empresa assim, não. É uma empresa de porte médio, é tudo muito debaixo das asas de quem comanda, né? É Da difícil, né? cadeia. Agora você fala de uma empresa muito grande, aí sim, né? Tem um departamento próprio para isso. Agora, normalmente as empresas até de médio porte, elas têm tudo muito bem controlado, né? Virou uma realidade os processos por saúde mental. Uma dúvida que eu tenho, tá? Como profissional no direito. A nossa maior dificuldade nos processos de doença mental são quesitos, a prova e como questionar a avaliação do profissional, né? Então, doutor Alberto, como perito judicial, qual é a sua orientação? Para o advogado, você está perguntando? Com certeza. Não, é assim, ó, é assim. O que eu acho da perícia psiquiátrica, né? Pensando assim do lado da empresa, a empresa se defendendo, o que ela teria que tomar de atitude? Por exemplo, primeiro, não subestimar os casos enquanto o trabalhador está empregado, né? Enquanto ele está lá dentro. Então, surgiu uma queixa, investiga, né? Se aquilo faz sentido, investiga o setor, Uhum. porque normalmente não é uma pessoa isolada no setor, que vive sob pressão, que não tem. Uma coisa importante que eu ia falar até é assim: a meta tem que ser cumprida. Então, na produção, por exemplo, por que o trabalhador adoece? Porque a empresa estabeleceu uma meta lá, sei lá, 100 peças por dia. Não tem material adequado, o material atrasou, problema da empresa depois. Eles vão ter que manter aquela meta, entendeu? Então, Sim. tudo isso já é estresse. E você tocou Então, num ponto excelente, que depois eu vou usar de gancho. e isso é normal, né? O material vai chegar. Eles ficam 2 horas ali conversando, eles têm uma jornada de 8 horas, então sobrou 6 para eles darem conta de uma demanda que teria que ser feita em 8. Isso gera estresse, e se for constante isso daí, é um estresse crônico, né? Que justifica. Então, a empresa ela não pode simplesmente usar desse pretexto, isso sempre foi assim, sempre deram conta. Não, agora eles têm que parar e analisar desde o começo, desde as questões, o que pode estar acontecendo com aquele trabalhador psicologicamente, né? Se tem algum problema externo, interno, algum conflito ali dentro da empresa, mas também essa questão de como é realizado o trabalho, né? Isso vai muito para a parte de ergonomia da NR17 também. Então, é a organização do trabalho. Então, Então, porque a empresa... desculpa, doutor. É que assim, a NR1, ela manda, né, fazer aquele em PGR, todos, né, o né? Programa de Gerenciamento de Riscos, né, justamente para já prever esses riscos, para poder direcionar, né, de repente, esse colaborador para um tratamento, né? E assim, eu gostaria de fazer uma pergunta ainda sobre isso. Como que seria identificar se é relacionado ao trabalho, ou se de repente a pessoa está passando por uma crise na vida Familiar. pessoal, né? E como identificar se é de fato do trabalho? Porque a gente sabe que às vezes impera aqui no nosso país a lei de Gerson, né, doutora? E aí, às vezes, um empregado um pouquinho mais assim pode querer atribuir para a empresa, enfim. E às vezes não, às vezes de fato ele está sofrendo. Então, como fazer essa identificação? Às vezes nem ele sabe, né? Às vezes nem ele sabe, mas às vezes ele sabe, mas quer empurrar, às vezes ele nem sabe, enfim, existem várias situações. Mas eu gostaria de saber, assim, para identificar se ela é relacionada ao trabalho, como seria, assim, essa análise? Quais Olha, seriam, ou ferramentas, não sei. para mim, o principal é você... Imagina, vamos fazer uma analogia à perda auditiva, por exemplo. Temos lá um setor com 30 pessoas. Uma apresentou uma perda auditiva, né? Aí, o que você faz? Por que as outras não apresentaram perda auditiva, entendeu? Então, acho que analisando o setor, você consegue chegar no problema. Normalmente, o problema ali tendo
tem os funcionários que estão quietos, né? Que tem medo, que não querem, que vão tolerando mais, mas você consegue identificar um problema do setor, né? Não do funcionário, né? E aí você sabe se aquilo lá é Pontual. generalizado, é pontual ou se é do setor, né? Às vezes eu já fiz isso lá na empresa que eu sou médico que trabalho, você chama um por um, né? Ou faz uma amostragem, né, aleatória ali do setor, se for muito grande. E aí, quando mesmo o problema sendo pontual, por exemplo, o chefe pegou no pé de determinado funcionário, os outros funcionários acabam comentando. Então, você vê que aquilo lá é fácil de você identificar, né? A rádio peão é forte. É, A rádio peão é forte e quando a resposta fica redundante, você tem certeza de onde vem o problema. Agora que eu vou voltar naquele ponto que eu falei que era interessante, quando ele falou de produtividade. Porque é um dos maiores desafios que meus clientes têm. Porque eles querem premiar os funcionários. Qual é uma métrica para premiação? Como você valoriza um profissional seu? Qual é o padrão que a gente utiliza? Produtividade. Existe alguma outra forma de você ver qual é um bom funcionário para você? então, eu acho que você tem que estabelecer uma produtividade, mas com meta alcançável. Sim, tangível. Né? Tangível, porque você, que nem bancários, vamos falar um pouco de bancários. Bancários classe tem que né, atingir muitas metas. Você vai ao banco, hoje em dia a gente quase não vai, mas quando vai, assim, você não quer comprar um seguro de vida? As vendas Eles têm casadas, metas, muitas metas. E cobrança, né? E cobrança... Não, e no bancário a pior parte eles têm meta, eles recebem um curso da proibição da venda casada, então eles têm um treinamento que não pode, só que eles têm que fazer. Sim. Como? Então, é até uma contradição interna. Exato. Que, de repente, dependendo da Pra pessoa, trabalhar. aquilo gera E aí, qual É é gerador. Exato. Aí o ponto que eu quero chegar é, como você orienta o teu cliente empresário a bonificar, premiar, trazer esse funcionário, um mérito para ele dentro da empresa, e em paralelo, como você faz a saúde mental ser mantida dentro dessas métricas. Eu acho que essa é a parte mais difícil. E aí eu vou usar aqui o caso do Itaú, tá? Bancários. Itaú, demissão, 1.000 funcionários. O que é até pouco pro Itaú, tá, gente? Ele já fez demissões maiores, eu não sei nem porque essa caiu na mídia. Na verdade, isso foi uma estatística do sindicato, mas eu ouvi dizer que estima-se que foi perto de 5.000. Ah, Mas, assim, foi mais de 1.000, eu com certeza. tenho um colega que já foi diretor de Itaú, que ele falou, eu mesmo já fui responsável por mais. Então, assim, acontece. Essa caiu na mídia, e aí qual foi a motivação da demissão desses funcionários? A motivação foi produtividade no home office. Então, eu chego nesse ponto. O empregador tem esse direito, é o poder potestativo dele, de demitir as pessoas que não produzem. Ou mesmo de qualquer forma, pagando todos os direitos. Ele precisa ter trabalhadores que produzam, que tragam lucro para ele, porque é uma atividade privada. Mas, em paralelo, como ficam esses funcionários com esse medo de não atingir as metas de produção impostas? Então, essa balança, esse equilíbrio entre a premiação e a pressão para a pessoa, porque não é todo mundo que lida bem com isso, né? É perfis. Como a gente trabalha esses dois universos? Como a gente trabalha a função social da empresa e a livre iniciativa? Como? Aí eu vou trazer para a doutora Magda. Então, existem vários meios, na verdade. Eu vou voltar para o mundo ideal. Não, vamos para o mundo ideal. Então, no mundo ideal, a gente tem as metas, né? Seja elas, a gente quer crer que sejam atingíveis, né? Ou tangíveis. Mas, então, uma avaliação global. Né? Pela NR1, na verdade, a gente já tem que apresentar, pelo menos anualmente, essas avaliações dos funcionários. Então, para não ser, o funcionário ou por o colaborador não ser avaliado única e exclusivamente pelos resultados, ele pode ser avaliado pelos seus pares, superiores e inferiores. Então, assim, a partir daí, você tirar... Inclusive, cada empresa pode eleger a sua. Sim. Né? De acordo com o seu número, com a sua natureza, com a sua cultura. Por isso que a gente volta a falar de novo, depende. Eleger, então, quais seriam os critérios? Porque só atingir a meta, você acaba sempre prevalecendo o tubarão, digamos assim.
Sim, que às vezes é hostil no ambiente de trabalho. Exato. E é engraçado, porque o Itaú tem essa avaliação do supervisor. Todo final de ano. E eu acho que foi muito infeliz essa demissão em massa, porque foi bem no Setembro Amarelo. Né? Assim, o foi. gestor, eu acho que não estava muito afinado. Esperava aí outubro. Poxa, né? Que horror, uma né? parte em agosto. Não, mas, assim, na verdade, foi... Porque, assim, o trabalho, como a gente aprende até, né, tem até ditados, dignifica o homem. Isso. Então, quando é um pai de família e tudo, assim, perdeu o emprego, né, perto do Natal, Setembro Amarelo, assim, tem gente que ele realmente está com dívidas, fez um financiamento. Enfim, é lógico que vamos saber se realmente foi por conta da métrica, foi porque os bancos estão digitais e eles precisavam demitir um monte de gente. A verdade, Só lá dentro vai a gente saber, não sabe. Mas pode ter sido um pretexto, mas pode ter sido verdade. Então, não tem como a gente saber o que motivou mesmo essa demissão em massa. Mas que as fintechs são uma realidade, os bancos digitais é uma realidade que não tem como, assim, manter tantos empregados, Sim. eu imagino. Mas uma coisa que eu acho interessante é isso que a Magda trouxe. Por quê? O Itaú, por ser uma empresa tão grande, ele tem essa avaliação mais global do funcionário. Então, ele não tem só produtividade, que era um defeito dos bancos. Antes era muito produção. Agora ele tem essa avaliação dos supervisores e dos pares. E quando a nota nessas avaliações é baixa, normalmente ele realmente desliga o funcionário, tá? E tá fundamentado o porquê, né? Agora, empresas de pequeno porte, elas não têm essa cultura. E por não ter essa cultura, elas têm uma métrica só: produtividade. Sim. E até por isso eu acredito que, como a fala do Dr. Alberto trouxe, é que é global esse problema, né? Vem de baixo para cima, não importa o cargo que você ocupe, seja uma pequena empresa, uma média, uma grande, a gente vai ter esse problema de ansiedade, depressão, burnout, cobranças, a nova crise dos 30 anos, porque você não chegou no sucesso que te prometeram. Sim. É uma realidade nossa, né? Com e é uma certeza. discussão. E aí eu trago pro Dr. Alberto de novo, tá? Porque eu gosto muito de perícia, gente. Eu sou- Sim. Porque meus clientes que eu sinto, tá? Não sou uma profissional da área médica, da saúde mental, mas eu sinto que meus clientes que têm menos problema na entrevista comigo, que falam assim, doutora, não é algo assim tão severo. E aí eu fico até na dúvida, entra ou não entra com esse processo? Ele quer, mas eu faço. E agora o outro, que eu tenho dó, que ele tá mal, que eu vejo, vai muito mal na perícia. Quais são realmente esses critérios? É a análise de pares? É na entrevista? Porque tem perícia que dura 5 minutos, né? Sim. Qual é a regra, doutor? É difícil, né? Porque, na verdade, não tem uma regra, né? Vai de cada perito, né? Uma coisa que é muito usado, eu pelo menos usava, né? É o tempo de afastamento. Então, cada doença tem uma previsão de você ver uma melhora, né? Então, com remédio, ele traz lá o relatório, tá tomando remédio, tá fazendo tudo o que é recomendado. Então, depois de um tempo, depressão, por exemplo, 6 meses é a média que ele teria que retornar ao trabalho. Aí, passando muito disso, é até ruim, né? Eu, como médico do trabalho, pensando agora do outro lado, do lado da empresa, eu incentivo que a pessoa volte, que o trabalhador volte o quanto antes, porque depois ela começa a ficar insegura, né? Então, insegura em retornar ao trabalho, o que vão pensar dele lá dentro. Então, o quanto antes retornar, melhor. E para um tratamento, em 6 meses, você já espera que ele tenha condições de retornar e a empresa cuidar daquilo lá dentro, né? Essa aqui ia ser a minha segunda dúvida, porque legal, afastou porque tá com um problema, foi diagnosticado que tem relação com o trabalho, né? Foi um B91, e aí ele vai retornar o quanto antes ao trabalho. Mas o que vai mudar nesse trabalho? Porque senão ele vai ser afastado de novo. Vai ser afastado de novo, então. Aí é que tá, a empresa, isso sempre foi assim. A empresa tenta resolver o problema dela afastando para o INSS. E não, né? Ela tem que dar conta daquele problema, né? É funcionário dela. O INSS, você não precisa estar 100% capaz para o retorno ao trabalho, né? Tendo condições de retornar ao trabalho, a empresa tem que ter as políticas dela, né? Que elas têm que estar agora
atentas a isso, como vão ser implementadas e tudo, por conta da NR1, né, que o ano que vem começa a valer para valer, né? O pessoal está em cima disso. Uhum. E, Um e aumento de aí, 68% tem que estar em cima, pelo amor de Deus, né? Sim. 68%, indenizações aí também pesadas em cima disso, né? Sim. Agora vamos Então falar tem um que ter política, pouquinho. né? Tem que ter política da empresa. Agora vamos falar um pouquinho de causos, que eu adoro uns causos. E eu vou colocar aqui com a minha co-host, doutora Márcia. Caso, afastamento, doença psicológica. Sim, E aí? eu tô com um bem recente de uma farmacêutica que trabalha numa UBS. Ela foi ameaçada por uma paciente frequente dessa unidade de atendimento, que falou que ia bater nela, que ia arrancar o nariz, uma coisa gritava, né? E Exaltada. muito exaltada, e já foi assim no final do expediente, ela ficou com muito medo, foi acompanhada até o carro pelos colegas. No dia seguinte, o pessoal da segurança do trabalho emitiu a CAT, passou pela médica do trabalho e teve 2 dias de afastamento só. Ao voltar, ao tentar entrar no local de trabalho, ela teve uma crise, taquicardia, tremedeira, começou a chorar. E aí ela acabou passando com um psiquiatra que a afastou por 9 dias. O problema ali é que é um órgão público e eles não estão realocando. E toda vez que ela pensa que ela tem que voltar, ela tem uma crise. Que ela vai voltar para a mesma coisa. Exato. E aí ela foi diagnosticada com um transtorno generalizado de De ansiedade. estresse, de ansiedade. Né? Ela passou com a médica do trabalho e, pasme, a médica do trabalho ela falou assim: eu quero voltar ao meu trabalho, mas eu queria voltar em outro lugar. Ela falou assim: mas eu tenho medo da minha integridade física. E a médica disse: mas quem tem que cuidar da sua integridade não é o empregador, é a polícia que tem que cuidar da sua segurança. Dentro do ambiente de trabalho. Dentro do ambiente de trabalho, a médica do trabalho. Então, assim... Pediu processo. Acaba gerando, então, é o que o doutor comentou, acaba gerando problemas para a empresa, ação trabalhista, passivo trabalhista, ao passo que um empregado, um colaborador feliz, ele vai querer produzir, ele está de bem com, ele gosta do ambiente do trabalho, dos amigos, se sente acolhido. Sim. Se tem algum problema, né? Então, esse meu causo, a gente está entrando com uma ação trabalhista, pedindo a rescisão indireta, porque eles não realocam ela. E eu acho que ela não tem ser o condição primeiro de voltar. passo. Ela não tem condição de voltar para aquele ambiente. Ela tem medo, porque a mulher, além de tudo, é uma paciente frequente. Então, imagina um agravamento disso, né? Pode fazer até registro náutico. Ela está medicada, ela toma acho que uns 4 remédios controlados. E, doutor Alberto, como seria a perícia para esse caso? Então, a perícia, o certo é você começar pelo prontuário, entendeu? Porque você já pega a história 1 ou 2 anos depois do que ela aconteceu. Então, talvez ali no momento, até a periciada, né, a paciente aí no caso, já esteja melhor, é o que você espera, né? Ela afastou do risco, ela já está mais tranquila, porque ela sabe que ela não está lá, então ela talvez esteja até melhor já. E consegue ter uma vida normal depois, doutor? Então, o senhor acredita? Então, porque o gatilho dela é aquele lugar, né? Talvez a prefeitura, o estado, eu não sei qual o vínculo que tem essa pessoa. Prefeitura. Fosse por uma função administrativa que não tivesse que atender o público, talvez ela ficasse bem. O perito, né, do INSS, ele tem autonomia para isso, né? Para pedir, para mandar, enfim, readequar, realocar a pessoa? Não. Só tem? se for... Nem Não, o CRP, né? O Centro de Reabilitação Profissional. Isso é mais para as questões ortopédicas. Eu saí de lá um pouco faz tempo, né? Faz um pouco de tempo, então não sei se tem alguma atualização, principalmente com essas mudanças novas. Mas acredito que não. Agora, pensando na perícia trabalhista, eu como perito, a primeira coisa que eu pediria era o prontuário dela, da ocasião, do período, para ver o que está mencionado lá. Porque naquela ocasião, o
o periciado, o trabalhador, ele não tá ainda não está pensando em processo, ele está tentando resolver o problema dele do afastamento. Então, ali você tem uma realidade mais fidedigna do caso, no prontuário. Porque na hora da perícia, lógico, aí envolve um monte de outras coisas, né? A perícia é diferente de uma consulta, que a consulta a pessoa quer melhorar, ela quer o remédio, ela quer que o médico escute. E na perícia, não, o perito, ela quer que o perito se convença que ela está doente, porque ela está lá também por conta da indenização que envolve ali ressentimentos e tudo isso. Então, isso tudo acaba inflando e prejudicando a perícia, o papel dela como periciada, né? Tirando ela do papel de paciente, né? Então, eu acho que o prontuário da ocasião dos fatos é a melhor prova para comprovar Mas o nexo. infelizmente, quando a gente fala de funcionário público, a gente fala de um convênio médico que as pessoas não anotam no prontuário. É um Mas tem o médico de prontuário, trabalho lá. mas é muito incompleto. Mas o bom assim, ela teve afastamento pelo INSS e foi o B91, né, que é relacionado ao trabalho. Então ela está afastada, inclusive, do trabalho. Essa situação vem se arrastando desde maio, por isso que agora a gente resolveu entrar com a ação, porque ela fica sempre nessa insegurança de voltar, porque eles falam que ela tem que voltar para a unidade que ela trabalhava, até surgir um outro posto que ela possa... A médica ainda chegou mais absurdo ainda, falar que ela tem que dar sorte de alguém de outro posto querer trocar e vir para a unidade dela. Não tem condição da pessoa retornar, se ali é o gatilho. Sabe, você estava falando na questão mudando um pouquinho de assunto. Você estava falando da questão dos transtornos mentais não serem visíveis, não ter um exame. Em verdade, as ferramentas que a gente tem, elas conseguem comprovar se de fato existe a ansiedade ou a depressão. O DAS-21 traz isso, vários questionários de Oxford. Dá um exemplo. Que ferramentas? São questionários... Para o profissional da saúde preencher. Para o psicólogo. Psicólogo. Ele que pode ser um neuropsicólogo, enfim, ele vai aplicar. E a gente, às vezes, eles são só questionários, mas a gente pode usar também questionários abertos, né? Você faz a pergunta, a pessoa termina, e depois você junta tudo isso numa avaliação. Tem como você comprovar, existe aqui uma depressão grau tal. Então, assim, a gente não pode endereçar da onde veio. Então. A gente não pode falar, ela está enlutada, né? Ou então foi decorrente do trabalho. Mas a gente pode certificar, sim, que existe. Uma depressão. Uma depressão, uma ansiedade, o toque, bom, enfim, todos os derivativos do Eu tenho uma cliente que a gente fez uma perícia, que ela tinha síndrome do pânico e ela trabalhava em call center. A perícia foi levar ela até o lugar. Ela chegou no lugar já surto. Taquicardia, quase desmaiou. Dá pra você mensurar isso. Isso dá. Lógico. O perito falou, nem precisa entrar. Sim. Neurofeedback, inclusive. Eu fiz isso, uma perícia assim, que eu coloquei o frequencímetro na reclamante. E aí, quando ela sentou no posto de trabalho dela, a frequência foi para 140, assim, e ficou bem evidente que a ansiedade o problema dela, a ansiedade era em relação a ali, né? A atividade. Quando ela sentava, a atividade dela. Sabe outro... Agora... Com relação a isso, não, eu tô pensando no que você falou dos questionários e tudo isso, mas é diferente você ver uma imagem, entendeu? A hérnia de disco, você viu a hérnia de disco. Sim. Por mais que na hora da consulta a pessoa fale, olha, eu tenho dor aqui, que irradia por aqui e tal, que chega até aqui, aí você fala, isso aqui é uma hérnia de disco, que está comprimindo o nervo ciático, e clinicamente... ainda é assim. Clinicamente você fez o diagnóstico, mas a hora que você vê e mostra uma hérnia de disco, é diferente, né? Essa é a questão a perícia médica psiquiátrica. É mais difícil, né? Porque é muito abstrato. É abstrata. Realmente. E aí eu tenho outra coisa também. O que eu vejo, tem muita gente que faz questão do psiquiatra, por exemplo. O psiquiatra é um médico clínico. Então, esse é o preconceito da perícia, né? Tem que ser médico. Não pode ser fisioterapeuta, não pode ser psicólogo. E às vezes... Mas é psiquiatra. Não, mas o psiquiatra, ele não atende
a pessoa numa consulta de dia a dia. Ele vai lá dosar medicamento. Sim, A pessoa que vai apagar acompanha incêndio, né? é o psicólogo, entende? Então, o psicólogo sabe qual é o quadro daquela pessoa. O psicólogo traçou um diagnóstico. O psiquiatra encaminha para o psicólogo para tratamento. E aí a gente chega na perícia, não pode ser um psicólogo normalmente, invalida. Não pode ser um fisioterapeuta, que é uma pessoa formada em movimento. É uma coisa muito doida, né? Tanto que a gente tem uma luta muito grande na Justiça do Trabalho pelo direito dos fisioterapeutas fazerem perícia. Sem ofensas, doutor Alberto, mas às vezes eu acho que o fisioterapeuta tá tão qualificado quanto o médico para falar de movimento. Ele que faz a nossa recuperação. Sim. Mas aí tem uma questão, né? É assim, a gente está pensando tudo pensando assim, tudo em relação a movimentos inadequados ou limite de peso, postura e tal. Mas aí tem várias doenças que podem causar dor articular, entendeu? Que aí o fisioterapeuta não vai poder investigar. Por Você vai exemplo, ser lúpus, cancelado. artrite. Essa que é a questão, né? É essa que quando eu tenho que fazer alguma manifestação, é o que eu sempre coloco. Não, tudo bem. Mas quem falou que não é lúpus? Ele pediu VHS, proteína C, pediu isso, pediu aquilo? Não. Ele avaliou, lógico, tem dor. E se você tem um problema na articulação do ombro, independente de ser por conta do trabalho, você vai ter dor, né? Vai ter Ó, dor quer ver para um fazer o treino. exemplo? Eu vou trazer aqui um caso dessa semana. Não vamos dar nome, tá? Mas meu cliente, ele é empreiteiro. Ele tem uma empresa de construção. E um trabalhador na obra tentou cometer suicídio. Então, ele se jogou. Eu, inclusive, mandei pro doutor Alberto as fotos do acidente, para ele ser meu perito, né? E aí, o que aconteceu? Ele se jogou, perdeu 8 dentes, quebrou maxilar, quebrou perna, quebrou braço. Foi uma coisa, assim, bem chocante de ver, né? E aí, depois, ele falou que não tentou mais o suicídio, e que, na verdade, ele sofreu um acidente de trabalho porque não tinha os EPIs necessários para ele trabalhar na obra. E ele não poderia nem estar naquela área da obra. Olha que coisa, né? Ele foi contratado para mexer no térreo, numa obrinha, numa edícula, e ele se jogou de 8 metros. Entendeu? Está orientado a mudar mas a gente tem uma gravação de áudio dele meio falando o que ele estava fazendo de verdade lá, né? Mas olha que coisa, né? É um profissional da construção civil, tentou suicídio no ambiente de trabalho, estava trabalhando há 2 dias. 2 dias. Então não pode nem alegar que vinha em algum tipo de sofrimento psicológico. Não deu nem tempo. Mas ele falou que ele escorregou. Ele escorregou, caiu de 8 metros e andou quase mais 8 metros para frente. Entendeu? Foi uma queda tripla que ele conseguiu fazer. Assim, se vocês verem as imagens, é bem traumático. Então, assim, esse processo já acabou, tá, gente? Tá tudo bem, empresa tá bem, não pagamos nada. Doutor Alberto, tamo junto. O que acontece? Essa pessoa, ela faz uma alegação dessas, a gente não tem provas, porque quem vai provar que ele tentou suicídio? Entende? O meu cliente, infelizmente, na época, não fazia os registros onde cada funcionário tinha que estar na obra. Então, quem disse que ele não devia estar realmente naquela área de cima fazendo aquele serviço? E não estava, e por isso que não tinha rede de proteção. Mas a obra está tocando. Quem fala para o juiz que por isso que não aconteceu, o juiz vai acreditar? Não vai acreditar. É por isso que essa imposição dessa PGR, né, Programa de Gerenciamento de Riscos, ela é até um trabalho preventivo, se você vê, para o próprio empregador. Porque, por exemplo, nesse caso, né, tem lá as áreas de riscos, você já vai dar um treinamento, né? Vamos colocar que a NR1 está funcionando maravilhosamente nessa sua cliente empreiteira. Então, assim, passou treinamento onde cada um pode ir, porque já foi visualizado esses riscos. Mas ele não quis ficar onde ele devia, né? Então, aí, se ele receber um treinamento e tudo, ainda que ele venha com ação, você ainda está mais robusto. Sim, você está mais protegido. Defesa. Só que nesse caso, qual é o grande negócio, né? Ele realmente sofreu um acidente no ambiente de trabalho. Sim. Não tem como questionar. A gente vai questionar se foi culpa exclusiva da vítima ou não. Se eu não conseguisse afastar o nexo, como ficaria? A perícia ia constatar que ele quebrou um monte de coisa, a pessoa ainda é aidética, então a recuperação é pior. Como fica a culpa do empregador na sequela? Entende? Então é uma coisa, por exemplo, que o doutor Alberto estaria realizando.
Um fisioterapeuta conseguiria analisar? Não. Porque a recuperação desse reclamante não vai ser igual de um reclamante que não teria essa doença. Sim, e outra, Entende? depois, e olha que preocupação, olha como que tem que ter um olhar realmente de algum problema mental que possa vir, porque olha o medo do empregador, ele volta porque ele sofreu um acidente, de repente emitiu CAT, eu não sei qual foi o desdobramento, se ele teve Sim. estabilidade, o medo dele tentar novamente um suicídio, porque para o empregador também não é fácil. E aí né, vira uma gente? dispensa discriminatória. Aí você vai mandar, aí como ele é portador de HIV, você não pode dispensá-lo se ele não tiver... E sofreu um dado- acidente. E sofreu, então, assim, aí fica a dispensa discriminatória. Olha o tamanho Não, do e embrólio que vira. Não, e mais um detalhe, tá? Porque o meu cliente já queria mandar ele embora, porque no primeiro dia de obra, eles dormiram na obra, né? Como acontece muitas vezes. Ele falou pro pessoal que ele queria subir no teto da obra, lá no topo do prédio, pondo uma escadinha na parede, porque ele queria dormir vendo as estrelas. Então, olha a mentalidade. Ele falou, esse cara vai me dar problema. Sim. Ele já falou de um jeito esquisito, que aí entra o que a Magda falou. A análise do pessoal. Só que, infelizmente, o cara conseguiu em 2 dias já Sim, fazer foi uma muito coisa rápido. dessa. Foi muito Já rápido. entrou, talvez, com a intenção de usar até a... É tão difícil altura, isso, é enfim, muito é muito difícil, porque a complicado, gente né? tem que a gente corre o risco de ser leviano, porque a gente não vai ter nunca essa certeza. Sim. Mas se tivesse a possibilidade de avaliar antes de entrar, já pegaria ali. Então, e eu falei pro meu cliente isso. Eu falei, não é a primeira vez que você tem problema com um reclamante por problema de vício. Sabe qual foi a resposta? Construção civil. Construção civil, exatamente. O ramo da construção civil, as pessoas estão muito com um problema de vícios, de bebida, drogas. Ele falou, eu não consigo achar uma pessoa que esteja 100% bem para tocar uma obra, porque são muitas pessoas dentro de uma obra. Estão expostos a outras questões demográficas também, né? Sim. Violência, né? Enfim. Geralmente tem pouco grau de instrução. Exato, bem já difícil isso, bem tem um difícil. salário menor, então já são pessoas que, né, já vêm assim... Já sofrem naturalmente, é, né? assim, né? A minha Depende. testemunha era alcoólatra, vocês terem noção da mão de obra. E ele também não pode mandar embora o que é alcoólatra, porque é uma doença, Sim. o alcoolismo, né? Olha, Na Dani, Previdência deixa eu também falar é visto assim, né? uma experiência que eu tive numa das empresas que eu trabalhei, né? Uhum. O funcionário começou a surtar, ele achou que ele era perseguido até por extraterrestre, que tinha um monte de gente seguindo, que queriam, eu não sei, eu nem me lembro muito bem mas que estavam invadindo a Terra, sabe? Era viagem total, assim, eu não tinha muita Paranoia. dúvida. Aí e ele não tinha muito tempo de empresa. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Porque eu não vi isso no exame admissional, né? Só que essa empresa, ela fazia uma triagem com uma equipe de psicólogos. Antes de entrar todo mundo, Maravilha. Aí passou. todo mundo. Aí eu falei, não é possível que passou, que tenha passado assim, que desencadeou um surto psicótico, assim, do nada. Aí eu pedi para pegar a avaliação dela. Eu não tinha acesso, quem tinha acesso era o RH, porque senão eu teria barrado. E tinha lá, não recomendando a contratação para a função ali. Então. E aí ignoraram. era uma empresa menor, não era tão grande, acho que não chegava a 100 funcionários, quer dizer, não era tão pequena, mas como era do interior, a empresa do interior, tem aquela coisa de ser conhecida e tal, e puseram para dentro. E às vezes é a dificuldade de encontrar mão de obra. No interior é muito complexo. Não, mas assim, assumir esse risco é muito, é um risco muito muito complicado. alto. Um profissional atestando ali que aquilo lá pode dar problema, que já tem um Provavelmente esquizofrênico. potencial para isso, eu achei ótimo essa avaliação aí que eles fizeram. Foram por profissionais, né? Uma análise prévia. Eu falo para os meus clientes que é muito importante você contratar um time, né? Uma equipe externa para fazer a avaliação dos seus contratados, porque você evita muita dor de cabeça. Porque a dor de cabeça não é só com pessoas que podem ter doenças pré-existentes, como nesse caso que tinha uma possível psicose, mas também você não coloca pessoas com o perfil errado para determinadas vagas. Exato. Tá? Porque você não pode colocar uma pessoa no comercial de uma empresa que não tem um perfil agressivo.
tá? Que é o que a doutora Magda falou. Você não pode colocar um tubarão e avaliar só a produtividade num setor que não é esse o foco, porque você vai destruir o seu ambiente de trabalho, tá? Essa Acontece pessoa, ela vai demais. acabar com os pares. Assim como você colocar um agressivo numa uma tarefa de rotineira ali, ele não se sente nem motivado. Então, isso que você falou é muito Quer ver um importante. outro fator Essa psicossocial que avaliação não se fala muito? Porque Hum. geralmente o pessoal fala então tem o assédio moral, que é muito mais comum, aí tem o assédio sexual e tal. Mas o que o pessoal não fala muito é quando você não dá autonomia para. Ou seja, você A autonomia contrata é para tudo, né? não é? Então você contrata para aquele perfil, aquela posição e ela tem que estar pedindo Tá permissão ou amarrada. a anuência É. de outras pessoas o tempo inteiro. Burocracia. Não tem dinheiro, não tem Isso é um budget. fator de estresse altíssimo. Eu nem imaginava. A Falta de burocracia autonomia. ou empresa familiar, às vezes. Porque Muito. o dono quer assim. Mandar em tudo. Ele quer centralizar. Sempre deu certo Ele assim. tem que ter opinião final em Exato. todos os procedimentos. Atrasa os procedimentos, causa estresse com os funcionários e com os clientes. Sim. Esse é um dos problemas maiores quando tem um dono de empresa E centralizador. acontece muitas vezes também quando você tem um time muito antigo e você quer repor, por exemplo, um cargo específico e a pessoa entra e não tem autonomia, porque todo mundo ali já, né, isso acontece muito também. Sim. Então, eu acho importante a gente falar disso, porque é algo que a gente acaba deixando de lado diante da grandiosidade de outros fatores psicossociais. Sim. Né? Sim, isso acontece com frequência, porque eu tive outro caso da Volks, inclusive, um engenheiro que foi contratado, mas ele foi contratado e tinha um time que ele foi colocado um querido foi mandado embora e ele pegou esse lugar. Não Nossa, deixavam tá. ele fazer Mas nada. é muito comum. Você lembra do Ele aquário? sofreu muito, sim. Todo mundo, assim, não vou colocar aqui quem é a empresa que fazia isso, tá? Mas a gente tinha uma coisa chamada aquário. Todo funcionário que voltava do INSS por causa de acidente era colocado numa realocação, que era esse aquário. Uhum. Olha que coisa incrível. E aí a pessoa ficava lá fazendo um pseudo-serviço. Então você tirava totalmente a dignidade da pessoa. Ela sabia que ela estava lá porque era uma estabilidade, vamos colocar, porque tem que explicar, né, dos metalúrgicos, que quando você sofre acidente é até a aposentadoria que você garante o emprego. E ele ficava lá pra todo mundo ver, porque era assim, era um aquário. Exposição. Todo mundo via lá os realocados, que eram, por exemplo, vexatório, né? o imposto Vexatório. da empresa. Era o fardo que a empresa tinha que carregar. Você ficava com essa camisa ali. Era o aquário. Eu fui numa perícia assim, com o juiz. Olha lá. Nossa. E era o uma juiz? salinha Ficou como? e a pessoa não fazia nada. Ela ficava sentada na salinha, tinha uma salinha, uma mesa e uma cadeira. Ela ficava ali sentada. Gente, o tempo E a não juíza- passa nunca mais, Tortura. né? Tortura. Uma A juíza foi lá ver e ficou Horrorizada. quase subiu pelas paredes ali no meio da empresa. É porque é um absurdo isso. Você acaba Sim. com o trabalhador, gente. Sim, acaba. com a dignidade Autoestima, mesmo. dignidade. Aí sim. agora sim, doutora Márcia trouxe um caos. Eu trouxe um caos. Agora eu quero ouvir de vocês. Isso. E eu quero assim, ó, o mais cabuloso. Nossa, diante do caos de vocês, eu acho que o meu os Eu meus são posso tão contar tranquilos. um também. Então vai, doutora Beck. Se inspira, A vamos doutora lá. Magda lembra. Eu posso contar de um caso que eu fui assistente da empresa. A empresa desconfiava da funcionária, né? Não, na verdade, assim, ela passou comigo lá para eu avaliar, porque ela não voltava, o médico do trabalho achava que ela estava ruim, o INSS dava alta, estava no limbo ali. Tá. Aí pediram para eu avaliar com o médico do trabalho. Eu falei assim, olha, o que eu faço, né? Eu bato os sintomas que eu estou vendo, sinais e sintomas, a história dela, com a descrição do CID do relatório. Eu não estou ali para fazer diagnóstico, para fazer nada. Eu só vejo se é compatível ou não. E eu cheguei para a empresa e falei assim, olha, não é compatível o que ela apresenta, a história dela, com o diagnóstico que o médico coloca. Aí eles, por iniciativa própria, resolveram contratar um detetive. Meu Deus. E aí aí o que aconteceu? Viram ela andando de ônibus, atravessando a rua correndo. Ela tinha na hora da perícia que eu atendi ela uma touca que ela cobria o cabelo, né,
e aí o detetive viu ela com o cabelo todo solto, ela tinha dread, sabe? Uma coisa assim. Então, esse caso foi bem interessante. O juiz condenou ela, viu? Mas Por era uma conta dessas perícia provas. de problema psicológico, doença mental. Era. Não, não, na verdade, eu não fiz a perícia, eu fiz o atendimento dela antes, enquanto ela ainda era empregada. Mas era de saúde mental. Era de saúde mental. Ela estava afastada há 3 anos, alguma coisa assim já, e a empresa não deixava voltar, porque o médico do trabalho dava inapto e o INSS dava apto. E aí eles pediram para eu falar o que eu achava. Eu falei que não era compatível, eles contrataram o detetive, filmaram ela, e Então, mas depois, a gente pode quando ela... pegar um ônibus, a gente pode fazer um dread no cabelo. Eu não Não, entendi. não, não. É porque eu não quero entrar em detalhes do quadro que ela apresentou ali, por exemplo. Ela não ficava de pé, ela andava de cadeira de roda. O que isso tem a ver Ah, com... tá, agora ficou mais claro. Sim. Porque eu Entendeu? tava, Jesus, ela teve, Sim. coitada, precisou ir no médico, ela tava indo pra consulta dela, por isso que ela pegou Ela o não ônibus. falava, Aí, não, ó, não, ela não já está falava. defendendo. Já, ela tava protegendo ela, uma vítima da sociedade, esses médicos Não. injustos. Ela não falava, ela... Ah, tá, entendi. Ela O apresentava um marido quadro de falava um por surto. ela. Era um surto, que ela perdeu fala, que ela não andava. Catatonismo, eu não sei. O que ela tinha não era compatível com a descrição dos médicos, entendeu? Entendi. E nem com a do detetive. O relatório, aí você vê como que uma pessoa consegue um relatório desse do psicólogo, do psiquiatra, de um paciente que não fala, entendeu? Então, são esses detalhes que a perícia, que você como perito acaba observando, que o médico psiquiatra, que tem a formação lá de acreditar no paciente, de escutar e de ver, achando que ele está lá para melhorar, né? Na perícia você sabe que é diferente. Então, os métodos são diferentes também, né? Eu já senti que a Magda tem uma opinião. Não, assim, eu lembrei, eu ia falar um outro caso, mas me veio um outro agora, que foi de uma fraude, na verdade. Eu trabalhava num hospital muito grande aqui de São Paulo e apareceu uma jovem, acho que ela tinha 20 e poucos anos. Então, ela dizia que ela tinha anorexia. Na verdade, ela entrava no critério diagnóstico e tudo mais. Então, eu passei a ser a terapeuta dela e eu notei que, na verdade, ela não tinha, ela não apresentava nem anorexia, nem depressão. Aí, um dia, ela disse para mim que ela tinha muita facilidade para emagrecer e que ela queria montar um spa. E então, que ela deu esse golpe nisso, né? No INSS. E eu fiquei assim, ó. E aí eu lembro que eu fui ver com o meu supervisor, eu falei, como é que a gente faz? Ele falou, não há nada que a gente possa fazer. O que você vai fazer? Denúncia. Mas você não pode porque é o Mas sigilo. é código de ética, né? Exato. Eu não podia, entendeu? Então, assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi, assim, era bem clássico, assim, uma fraude bem... Foi a primeira que eu vi. A gente não pode ignorar que existem os pessoas, mal intencionados. existem, que aproveitam das brechas E, infelizmente, da lei. esses às vezes ganham. Bom, um empregador ruim. Mas tem também, em contrapartida, um outro caso, desculpa, eu te interromper. Em contrapartida, eu também atendi, acho que ela tinha uns 30 e poucos anos, ela era secretária executiva na época. E ela começou a deprimir, ela não conseguia entender, ela não vinha com os motivos dessa. Aí a gente começou a perceber como que o chefe dela minava. Ele não era abusivo, mas ele minava a confiança dela. É sério que você fez isso aqui? Forma de abuso, então, isso. mas ela não conseguia identificar. Ela não identificando... É que ele era mais sutil. Ele Muito devia ser sutil. agressivo. Passivo-agressivo, na verdade. Então, ele eliminava e aí ela vinha, a gente começou a estender um pouco o assunto, né? Ela veio já bem deprimida, e a gente começou a fazer um mapa, né? De quando isso começou, e entender, e aí que a gente começou a identificar. Foi aí que ela conseguiu melhorar, porque ela continuava no mesmo ambiente, aquilo que a gente falou antes. Continuava no mesmo ambiente. Tipo de comentário, você tem certeza que você faz isso aqui por 12 anos? Sim. Você tem certeza que você é secretária faz 12 anos?
fazer Ai, aquele tadinha, relógio. isso pra mim já é agressivo. Ela foi Então, tolerante. e ela Às vezes a pessoa não realmente ela não se dá conta. Não se dá conta. É. E aí, Perfil, bom, né? enfim, ela voltou a trabalhar depois, acho que 1 ano e meio. Ela voltou. E fica normal, consegue ter uma vida Não, ela foi normal. era uma empresa grande, eles Mudou conseguiram de realocar, área. não ficou no aquário. Graças a Deus. Então né? é uma história com final feliz, né? Então ela foi trabalhar, foi para o mundo. Mas você imagina um psiquiatra fazendo esse mapeamento? Não vai fazer, gente. então, não tem faz. que ser um trabalho de equipe mesmo, E, né? não, e um Psicólogo. acompanhamento de Sim. rotina. O psiquiatra você não vai direto. E normalmente realmente é para medicação. Quem te acompanha na semana é o psicólogo. Na verdade, o certo mesmo, né? Voltando ao nosso mundo ideal, seria uma equipe multidisciplinar. Sim. Porque aí não tem para onde fugir. É. Né? Eu já fiz parte de equipes multidisciplinares e é bonito de ver. Porque, assim, não é só a questão do malingering, né? Não é só a questão do fingimento. Você tentar ser... Diagnosticar? ser diagnosticado por um motivo. Porque tem muitos questionários, inclusive, que eles são feitos propositalmente para isso, para te pegar no pulo, para te pegar na mentira. contradição. Mentira, né? Tá. Mas é muito importante, sabe? Essa visão multidisciplinar, porque né, não tem para onde sair. É, por isso que eu penso que o pequeno empregador ele tem que ter esse serviço externo, porque ele não tem condição Precisa. de contratar tanta Manter. gente assim. Ficar né? mantendo isso. É um custo. Psicólogo, médico, acaba ficando muito pesado, né? Então ele tem que ter esse serviço. Se for um profissional que já tem essa experiência, ou que já teve essa experiência, pelo menos ele vai ter essa visão know-how. ampla. De Sim. falar, olha, aqui caberia uma outra pessoa. Aqui seria importante. Porque, às vezes, quando você é formado, né, só numa área, talvez, às vezes, você fica restrito se você não teve essa experiência multidisciplinar. Sim. Então, Seu você fala, conhecimento é "Miss", limitado. Exatamente. É a mesma forma. Os psicólogos fizeram a avaliação da moça, o médico do trabalho deu ela como inapta, mas quando foi ver com o detetive, foi ver as coisas, olha lá. Às vezes a pessoa consegue enganar, né? Não tem como. Eu tenho um amigo que ele fala que um dos mais difíceis é o narcisista. Porque ele te seduz na consulta. Então, assim, é complexo, né? Eu falo que o profissional ele tem que ser melhor valorizado, né? Mas o profissional da área da saúde mental, principalmente, a gente tem que estar muito atento a isso. Sim, ser treinado para isso, né? Absolutamente. Pelos sedutores, né? São as pessoas que a gente percebe logo na entrada, na verdade. Isso Já é de fundamental. Deu para a gente saber como lidar a avaliação. Porque eu até vou usar ferramentas diferentes, eu vou trazer ferramentas diferentes, porque em cada avaliação, o mestrado foi em avaliação psicológica, a gente vai trazer, eu coloco e tiro ferramentas de acordo com a minha impressão clínica. Entendi. Então, isso Você não vai usar a mesma ferramenta, óbvio, né? Para Pra perfis todo mundo, distintos. E nem Sim, quando você sim. tem algumas impressões clínicas que eu estou falando. Jesus, que Olha, eu difícil. tenho essa impressão aqui, mas eu vou colocar até uma outra ferramenta para a gente... Vai sair. Olha, eu tenho um cliente que demorou 20 anos para ter o diagnóstico de esquizofrenia. Nossa, é muito Virou tempo, morador muito de rua tempo. e alcoólatra. Acontece muito nos moradores de esquizofrenia ou esquizotipo. Nossa, foi assim, a família foi um alívio, né? Descobri que foi por isso que ele abandonou filho, abandonou esposa. Sim, porque, né? Ganhou um motivo. Sim. O ponto de interrogação doença. sempre é um fator gerador de ansiedade para a família. Ainda que o diagnóstico seja ruim, digamos assim, Sim. ele pelo menos dá um norte. Você sabe que aquela pessoa precisa de Eu tenho um tratamento. colega que ele foi diagnosticado com bipolaridade. E demorou muito. Esse demora. E tipo 2 ainda. Demora. E demorou muito. Mas quando finalmente fechou o diagnóstico, entrou com a medicação, o paciente é maravilhoso, porque ele finalmente sente alívio. Porque ele entende o que ele tem, ele está tratando o que ele tem e ele vê uma luz. Que aquilo tem, entre aspas, uma solução, que a vida dele vai chegar próxima de uma normalidade. Então, mas aí você está falando de uma pessoa que ela tinha acesso. Ela tinha acesso a bons profissionais, ela tinha acesso à avaliação. Então, quando você falou daquele outro paciente... Mas esse também demorou 6 anos. Mas é um diagnóstico difícil, acho que, de você fechar, né? Antes Quer de dizer, você... demorado, não sei. Demora até porque tem muitos fatores excludentes. Mas, antes disso, a gente já tem aquelas impressões clínicas. Então, a gente já vai sendo mais ou menos guiada por essa impressão clínica enquanto não está fechado o diagnóstico. A gente... Então, Deixa o eu fazer diagnóstico uma pergunta para o anterior... doutor Alberto, né, Não, nesse mas sentido. é que nesse sentido, o diagnóstico anterior era de borderline. Acontece muito. A confusão. Então, por anos foi tratando, porque tem fase de mania
e fase de depressão. Então, uma pessoa que tem esse tipo de diagnóstico, manter um emprego Nossa, é muito difícil, porque ela não tem motivação para sair de casa. Então, ela acorda, ela não vai sair da cama. E aí, o que você faz com essa pessoa? E até para se relacionar, né? E você vai contratar uma pessoa que tem um histórico de afastamento? É complicado. Porque é uma pessoa que vive afastada. Complicado, porque o objetivo do empregador é lucro. Essa pessoa afasta, tem que contratar outro, é lógico. E por mais humano que seja, Função social? né, que tem a sua função social e tudo, o objetivo é lógico. Ninguém vai empreender, né? E como fica Não, e essa não pessoa? é só isso, é né? pelo próprio bem do indivíduo. Que ele Sim. saiba, que ele tenha um diagnóstico, né? Que ele saiba o que está acontecendo. Sim, Então, mas quem tutela essa pessoa, né? Então, mas aí veja, aí o empregador acaba de vezes sendo pressionado pelo sistema que é falho, né? Assumir a responsabilidade. Exatamente. É, porque você vai demitir uma pessoa que tem um histórico de problema psiquiátrico? Você não vai, é complexo. É muito complexo. E ao mesmo tempo você vai Desumano manter. até, dependendo, Então, né? mas ao mesmo tempo você vai manter uma pessoa que vive em afastamento? Depende do nível se ela traz problemas com outros, né? mas é Aí fica falta- mais difícil ainda, né? O mais problema nesses casos é a falta recorrente. Sim. É a pessoa falta horrores, não consegue se manter no emprego, troca direto de emprego e quando entra na fase de mania, estoura cartão, não tem limite, muitas vezes tende ao alcoolismo. Muitas vezes é um fator assim muito importante para o diagnóstico desse tipo de paciente, Então, a rede de apoio. E quando não tem um diagnóstico desse assim, fechado? fechado, sem rede de apoio, é muito difícil a pessoa. E a gente Não entra sai novamente na sozinha, questão né? social. Uma pessoa com renda, a família é uma rede de apoio que consegue manter essa pessoa. E ela vai viver em subempregos, vamos por assim, porque ela não vai conseguir desenvolver uma carreira dessa forma. É muito difícil. Ou ela vai ter que empreender e entrar numa atividade em que na fase de mania, né, a fase de compulsão dela, ela impulsiona esse negócio. E quando ela abafar a depressão, ela depois consiga voltar, não sei como vai funcionar. Complexo. É muito É, complexo. precisa ter acompanhamento mesmo, né? Por isso que eu falo que o Setembro Amarelo ele é bom pra gente trazer essas reflexões. Sim, trazer um bate-papo que ele é muito interessante, porque a gente sabe, mas a gente sempre precisa voltar nele. E não é só Porque depressão. não é. É síndrome de burnout, é tanta coisa, ansiedade. As né? duas maiores causas de afastamento, transtorno mental, os transtornos de ansiedade, todos eles sendo ansiedade generalizada, toque, próprio pânico, e a segunda é a depressão. De afastamento junto ao INSS. E de demissão deve ser a bipolaridade e o borderline. É, Aí porque já Porque você não mantém Não temos dados, não que eu saiba. esse controle, né? então, eu acho que agora com esse controle maior, que as Provável. empresas vão ser passíveis de multa, né? Para quem não cumprir. a Mas você NRU. concorda que se a gente contratar uma empresa terceira para fazer esse filtro do funcionário, que nem o doutor Alberto falou, a pessoa que tem um diagnóstico, que você perceba numa primeira impressão, que tem a bipolaridade, ou que ela é uma borderline, que você olha o histórico de empregos anteriores, ela não vai ser contratada? Ela não vai ser contratada. Vai ter um indicativo, que nem ele falou, com uma indicação de não contrate? Então, Histórico problemático? Então, mas se você vê pelo... você sabe que depende da indústria. Agora eu vou ser polêmica. Ah, eu gosto de polêmica. Depende da área. Porque se é uma área que exige muita criatividade, por exemplo, borderlines ou então mesmo bipolares, eles são muito criativos. Na área de publicidade, cinema, é isso que eu estou falando. A gente não pode generalizar, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um diagnóstico, ela se cuida, ela está medicada, ela vive normalmente, tem seus relacionamentos. Então, assim, é difícil a gente colocar esse rótulo e seguir, né? Sim, não é... Eu acho que depois, é o que eu falei, demorou 6 anos pro diagnóstico. Aí eu posso falar uma coisa também, Ah. que a gente não pode esquecer. Isso tudo, né, pensando em empresas grandes, né? Exato. Porque empresa que tem 3 funcionários e um é assim, não tem como, né? Então, é isso que eu falei. 10 funcionários. Daí a importância de você ter um serviço terceirizado que faça bem essa triagem para o empregador não correr esse risco. Porque depois, o que você vai fazer?
ter prejuízo. Né? Até para ele não Depois correr o o Depois risco. você está contratado. O B.O. é seu, mas depois acaba né, com um problema, entre aspas, porque por mais que você queira acolher, você não tem condição, você tem 2, 3, você tem um restaurantezinho, uma E lanchonete. você tem uma família, coisa você tem pequena, filho, você você também tem tem seus custo. boletos Sim. também estão chegando. É, E aí aquele B.O. vira seu, né, doutor Alberto? É. B.O. assim, no bom sentido, quer dizer, se é que existe não um bom tem sentido como, para o né? B.O., O que a mas... gente está falando quando, É, quando o governo, né, o sistema geral falha, agora o empreendedor é que está com essa na mão agora. Todas, né? Sim. Todas, porque sobra sempre pro empreendedor. E assim, uma informação que eu não sei se você sabe, mas esses registros, ele vai formando junto ao INSS a empresa que, entre aspas, né? A categoria de risco. a categoria de risco. Então- Telemarketing, por exemplo, o risco já é presumido. Sim. Indústria moveleira também já tem um Também. risco já, porque a atividade ela é notoriamente agressiva à saúde. Entendi. No caso da moveleira, para juntas, vamos colocar Sim. assim. E no caso do telemarketing, para saúde mental. Sim, Tanto sim. que é obrigatório as pausas, tem toda uma coisa diferenciada no caso do telemarketing, atendimento ao público. Então, assim, a gente está adotando políticas, a gente está tentando evoluir. Né? E é o que eu falei, é difícil, ainda mais para as empresas pequenas, né? difícil. E nós que somos pessoas instruídas, olha como a gente já tem certos preconceitos, certas dificuldades. No meu meio, que são de pessoas, vamos colocar assim, de classe média alta, tem vários amigos com diagnósticos de, vamos colocar, doenças mentais, né? Porque não deixa de ser. E mesmo assim, 6 anos para diagnosticar, 8 anos para diagnosticar o outro, é complexo, né? E, querendo ou não, mesmo na área criativa, que você falou, são incríveis, mas você começa em algum lugar, você tem que trabalhar para alguém. Sim. Então, ou a pessoa tem que valorizar muito a sua parte criativa para compensar o resto, até você fechar um diagnóstico, ter uma vida normal, para você conseguir construir uma carreira, né? Sim, a menos que você já tenha um diagnóstico anterior e você já esteja medicado. Sim. Né? Mas isso é uma aí acaba dúvida. sendo mais... Eu imagino que seja mais fácil. Uma dúvida que eu tenho. Normalmente, borderline ou bipolar tipo 2, ou esse tipo de diagnóstico, né? Com que idade, normalmente, a gente consegue fechar? Você já consegue desde a infância? Não. Entende? Não existe nem ferramenta para isso na infância, nem podemos fechar esse Olá. critério. Você começa, assim, a partir um diagnóstico provisório ali na adolescência, mas leva tempo, mas você vai ter, sim, uma questão... depende de onde você vai também, né? Porque se é um hospital público, se é privado, é complexo. Sim. Mas, assim, geralmente você vai ter um diagnóstico provisório, o que já dá diretriz para quem trabalha com... Né? Eu, como exemplo, porque a gente, nem todas as terapias são iguais, então, obviamente, para cada diagnóstico a gente tem uma terapia de padrão ouro, que a gente chama, que é essa que... Outra dúvida. Tô cheia das dúvidas. Porque quando eu vou no médico, eu carrego meu prontuário. Eu levo lá meus resultados, mostro pra Deixa eu só pessoa. interromper um pouquinho. Aham. Eu vou ter que pedir licença e sair. Eu tenho um outro compromisso agora. Tudo Então, bem? peraí, antes de você pedir licença, vamos fazer assim. Vou fazer o trechinho final, a gente recorta e coloca esse pedaço, tá? Se você quiser fazer mais alguma pergunta. Não, eu vou fazer o encerramento, porque pensando assim eu não consigo, peraí. Vamos lá. Eu só vou encerrar, só vou fazer mais essa pergunta e vou encerrar. Não, por mim não. Não, O microfone dela. Ela não para, né? Ela Ela não fica para. mexendo. Não, eu tô ouvindo umas falhas de áudio. Acho que é o cabo. Eu tô notando também aqui. Ah, é? A gente não percebe aqui. joguei pertinho. Você pode jogar no chão. Eu vou fazer o encerramento e volto para aquela parte, tá? Se eu não esquecer a parte. Eu também. Eu lembro. Testa primeiro o seu. Oi. Tá me ouvindo? Ah, que bom. Então vamos lá. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, Magda, doutor Alberto. Tá. Eu vou falar alguma coisa? Também vou, também Você agradece agradecer, também, né? Gente, vamos encerrar aqui, tá? Eu agradeço muito a participação da Magda, do Alberto.
no nosso Muito podcast. obrigada, foi muito enriquecedor os esclarecimentos que vocês trouxeram para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Alberto? Eu agradeço também a oportunidade, foi uma discussão bem interessante. Eu acho que juntar várias frentes de visão enriquece muito O debate. o debate. Então, eu agradeço bastante, estou à disposição aí para as próximas. Aí, só me chamar. Pode contar que você vai vir. Obrigada. Obrigado. E agradecer também a vocês, ouvintes, não é, Márcia? Isso mesmo, muito obrigada e acompanhe a gente nas redes sociais. Por favor. Então vamos voltar pro debate. Tchau, Tê. Tchau. Tchau! Tá. Então, quando eu vou num médico, eu levo meu prontuário. Eu levo tudo bonitinho, o médico vai lá, que nem o Dr. Alberto falou, né? Tá aqui, ó, o nervo tá pressionando, isso aqui, acompanhamento. Quando eu troco de psicóloga, e aí? Eu perco toda a minha evolução daqueles 4 anos de terapia? Então, há controvérsias. Porque se você vai no serviço público, aí você tem o seu prontuário. Aí tem que discutir. Agora, se você troca de psicóloga por exemplo, eu sendo paciente, eu falo assim, você quer conversar com a minha outra psicóloga? Se a minha abordagem é completamente diferente, eu prefiro ouvir você de novo. Até mesmo porque eu vou ver você de uma maneira diferente. Né? Mas, assim, com o psiquiatra, eu sempre falo. Tá. Então, o acompanhamento de vamos colocar, de remédios, né? Quais são as doses, o que a gente está equilibrando. Agora, com a psicóloga, o que ela já começou de impressões, você não pega. Então, até porque, às vezes, a abordagem é diferente. E se o que ela teve de impressão, provavelmente o paciente dela já trouxe esse ganho. Faz sentido? Não Faz. entendi. Porque ela tratou. Ah, tá. Então, ele já traz esse ganho que ele teve com ela, entendeu? Mas se ele falar assim, eu gostaria que você conversasse, lógico. Estou aberta. Lógico, absolutamente. Mas a psicóloga, por exemplo, é muito importante, alguns não dão muita importância a isso, mas é muito importante que a gente faça um curso de psicofarmacologia. Até porque quando você trabalha num ambiente multiprofissional, você aprende jargão de várias outras, não só da psiquiatria. Eu trabalhei num grupo, acho que a gente tinha 50 profissionais. É muita O coisa. que é muito bonito de ver, eu chego dizendo, porque era no HC. No HC, exemplo, Exatamente. né? Então, E aí era você no juntou um Instituto de monte de cabeça Psiquiatria. pensante, No né? Instituto de Psiquiatria do HC. Então, assim, era bonito de ver. Era SUS e bonito de ver. Assim, Funciona, padrão né? ouro, É padrão porque os ouro. profissionais que estão lá também são gabaritados, vamos dizer assim. né? Realmente não entra nenhum curioso, assim, né? Digamos Se assim. você for se consultar com um médico do HC no particular, Uma fortuna. muito é caro. fortuna. Sim. É um hospital referência, na verdade, mesmo, Sim. né? E com a gente também, na verdade, lá, né? Porque a gente é obrigado a ver. Quando você trabalha dentro do hospital psiquiátrico, que é uma vivência riquíssima, porque, assim, não só a gente aprende... Porque, assim, lidar com pessoas normais, ou o mito do normal, tem os seus desafios. Mas quando a gente lida dentro do hospital psiquiátrico, você vai no máximo de onde pode ser. Então, assim, não tem nada além disso que eu não consiga tratar. Entende? De certa forma. Não vai piorar. Não vai nada além disso. O que você quer dizer que não vai nada além disso? Não tem como ficar pior do que isso, digamos assim. Eu tô tá. falando em off aqui, por favor. Não tem como ficar pior do que isso. Até psicose tem, entendeu? Então, tem pacientes com Você lida com todo tipo de com pessoa. transtorno esquizofrênico. Eu tive 12 mil filhos. Esse tipo de coisa. Então, assim, se você trata isso, não tem como você não tratar quem é. A gente tá falando em off agora. Pelo amor de Deus. Não, tá gravando, mas pode tirar. A gente pode cortar. Pode cortar. Não, pelo amor de Deus, vocês vivem falando isso. É bom você Pelo avisar. amor de Deus, não, corta isso. Mas voltando à pergunta que a gente estava falando. Prontuário, acompanhar e exatamente. utilizar o do outro. Exatamente. Então, peraí, vamos voltar. É. Pode ir. Então, varia muito, principalmente na área da psicologia, assim, se o paciente chega dizendo que ele acha bacana, que ele quer que isso aconteça, eu não tenho nenhuma questão com isso. Eu vou entrar em contato com a psicóloga, sem dúvida alguma. Mas eu costumo inferir que o ganho que ele teve com a psicóloga anterior já está nele. Sim. Então, eu vou pegar ele num estado diferente, digamos assim. Um novo estado. Exatamente. Ainda que tenha
Ainda que tenha o diagnóstico, ainda que tenha as dificuldades, e sempre tem, mas é um outro paciente de 2, 3 anos atrás, quando ele começou com essa outra psicóloga. Mas com o psiquiatra, eu acho sempre também muito importante entrar em contato. Porque tem medicações que a gente... No ambiente multidisciplinar, você aprende jargão de outras especialidades, e você também entende quando, opa, olha, eu já ouvi isso aqui é de outro lugar. É enriquecedor, né? Exatamente. Tem muita experiência, né? Seria o ideal, na verdade. Sim. Eu sigo falando no mundo ideal. Por quê? Porque ali você sabe, olha, até aqui é onde eu posso cuidar. E isso também é importante, saber o meu limite. Sim, com certeza. Falar assim, olha, daqui em diante... não, acho melhor você... O que você acha? Dependendo do paciente, o que você acha? Eu acho que seria importante, talvez, a gente dar uma olhadinha nessa questão medicamentosa. Porque, e desmistificar, né? Teve uma pergunta que você me fez. Falou a questão de ter receio de contar suas questões no ambiente de trabalho, né? Ainda existe tabu? Existe, né? Existe um enorme tabu, né? Porque, imagina, como que eu dependo desse emprego, eu dependo do meu salário, e eu vou falar aqui que eu tenho um problema, de repente eles vão me... Que eu sou dependente, né? Que eu preciso de medicação contínua. XYZ, né? Aí, de repente, eu tô num dia ruim, vão falar assim, não tá medicada. Sim, sim, exato. começa as piadinhas. Exato, então. De novo, no ideal. O ideal seria que a quebra do tabu viesse de cima para baixo. As lideranças. Porque e aí vai de quão à vontade a liderança fica com isso. Porque, assim, quem é que não teve dificuldade ou um parente com algum diagnóstico em algum momento? Sim, hoje em dia todos nós temos, né? Sim, se duvidar, todo mundo aqui na mesa tem um diagnóstico. Exato. Então se a quebra de tabu vem de cima para baixo, é óbvio que o famoso normalizar. Exato. Né? Vai se sentir mais acolhido, né? Eu posso falar até mesmo porque a prima dele tinha, ele não... Né? Já lidou com algo assim. Exato. Então, assim, de novo, essa modificação, de uma certa forma, ela coloca uma responsabilidade maior nos líderes, porque, assim, nós, os profissionais da saúde, a gente não está ali com o colaborador no dia a dia. inteiro. Então, assim, não só para observar o que está acontecendo no dia a dia e ver comportamentos e humores, mas também ser esse exemplo de quebra de tabu de cima para baixo. Né? De falar, olha, eu já fui diagnosticado, ou então a minha esposa, ou então meu filho. Então... Convivo com isso. É por isso que eu vou insistir que esse programa de gerenciamento de riscos ele é importante, o treinamento é importante e tem que começar de cima. Também acho. Tem que começar de cima. Né? Treinar até essa coisa da empatia, né? De realmente o líder ter esse olhar, de ver que a pessoa está... De cuidado. De cuidado, porque... Sim. É importante. Sim. Você cuida do seu ambiente de trabalho, você tem uma... Sim. Vamos voltar aqui, você produtividade tem talentos, melhor. Inclusive. Você tem talentos. Que é a maior dor das empresas. Sim. Né? É uma dor mesmo, porque você conseguir um talento... já é difícil às vezes, né? Isso é uma coisa engraçada, porque eu tava aguardando a gravação aqui do podcast, conversando com a... Olha, eu ia falar menina, olha que falta de respeito, né? Com a funcionária aqui do podcast. E ela fala que ela tá fazendo estágio, né? O pessoal do estágio na faculdade dela trata dessa dificuldade com os funcionários. Curso do quê? Porque o que acontece? Ela trabalha aqui como funcionária, mas ela tá na faculdade. E a maior parte dos colegas dela faz estágio. Tá? E eles estão na parte de RH. E eles começaram a discutir em sala de aula como é difícil reter e manter a nova geração. Não é só os bons talentos, mas a nova geração. Porque eles não querem mais salário, eles querem benefícios. Olha que louco, mas isso a gente vai tratar em outro episódio. Isso. Então, aqui, para encerrar o podcast, que a gente já se alongou muito, eu vou concluir aqui com a doutora Márcia os nossos raciocínios, tá? Com base no que a gente ouviu da Magda e do Alberto, na minha opinião, doutora Daniela, vamos deixar isso bem claro, tá? A NR1, essas alterações que vieram com ela são pro bem, tá? São para ajudar a sociedade como um todo, para a empresa cumprir a função social dela e mitigar acidentes, riscos, doenças mentais. Então, assim, Setembro Amarelo, vamos refletir, vamos tentar ser empático, vamos tentar acolher, entender e motivar o nosso ambiente de trabalho para trazer essas pessoas mais para dentro, tá? Eu concordo com o que a Dani falou. Acredito que realmente um ambiente sadio, ele
traz maior produtividade, que não precisa nem ser cobrada de repente, porque um ambiente sadio, a pessoa tem prazer de trabalhar, né? Porque, com raras exceções, as pessoas gostam, elas precisam estar ocupadas, né? E o ambiente de trabalho é onde a gente passa o maior tempo do nosso dia. Então, eu acho que essa NR1, ela realmente veio para acolher e para agregar muito no mercado de trabalho. E para reter esses talentos que a gente falou agora há pouco, eu acho que ela vai ser incrível. Pegando um gancho com o que ela falou, na verdade, eu estava lendo esse artigo, em média, um trabalhador comum passa 81.000 horas de trabalho. Então, Socorro. imagina se é um ambiente agressivo, né? Eu tenho uma chefe super abusiva. A mãe dela. Gente, obrigada. Obrigada, até a Agradeço. próxima. Obrigada. A gente já fez o encerramento com ele, então eu só Sim. deixei assim pra gente entender que acabou, tá? Vou parar de gravar. Pode parar de gravar, agora a gente vai tirar nossa fotinha. Na verdade, você vai tirar